Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona. Hoje nós estaremos falando sobre a umidade relativa e qual a sua relação com a formação da neblina e com a formação do orvalho. Contato com a gente, Engenharia e Companhia, Engenharia CIA 2016@gmail.com. No YouTube, www.youtube.com/c/engenharia-companhia. Você pode deixar os seus comentários lá abaixo. No Facebook, a gente tem uma página, facebook.com/engenharia e companhia, no extenso, e o grupo facebook.com/grupo/engenharia e CIA. Na página a gente divulga todo o trabalho que a gente executa aqui, e também informações sobre vagas, sobre cursos, enfim, da área técnica. E no grupo a gente busca interação, trocar experiência. No Twitter, twitter.com/engenharia, você também pode estar nos seguindo lá. Bom, vamos então ao assunto. Antes da gente falar do que é a umidade relativa, vamos entender como é a composição do ar. No caso do ar, atmosférico, ele é 78%, isso é uma média, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outras coisas. Então, entre outras coisas, você tem o dióxido de carbono, você tem o argônio, você tem o vapor d'água e outros gases em menor quantidade. Então, daqui dá para a gente entender quando a pessoa está com algum problema respiratório, ela respira oxigênio puro, porque aí ela vai ter uma eficiência maior, digamos assim, em relação à respiração. Bom, vamos então, o que é a umidade relativa? Sem muitas delongas, Do ponto de vista teórico, ele é definido como MV sobre MS, ou PV sobre PS. O que vem a ser isso? O φ, umidade é o símbolo para a umidade relativa. O MV é a massa de vapor, ou seja, a quantidade de vapor da água que eu tenho em um determinado momento. Por exemplo, agora eu tenho 4 kg de vapor d'água, digamos assim. E MS, que seria S de saturação, que é quando eu estou no limite, tanto para mais quanto para menos, de vapor que eu consigo estando numa determinada situação. Então, digamos que eu consiga ter 10 kg de água de vapor d'água numa determinada situação, e eu só tenho 4 kg, como eu citei. Então eu teria uma umidade relativa, 4 dividido por 10, 0,4, em porcentagem 40%. E o equivalente à pressão que eu tenho, então os gases, quando eu tenho uma mistura de gases, a pressão total que essa mistura vai ter seria o equivalente à soma de cada gás na mesma região, no mesmo volume, a pressão que esse gás vai exercer. Então a pressão do vapor d'água, a pressão do nitrogênio, a pressão do oxigênio, somando tudo, eu teria a pressão total. E no caso aqui então, a pressão de vapor que eu tenho no momento, dividido pela pressão de vapor no caso do vapor saturado, que é quando eu tenho a quantidade máxima de vapor d'água numa determinada situação. E o que eu tenho? A umidade relativa, ela é diretamente ligada à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o meu MS, ou seja, a massa de vapor máxima. Ou o PS, que seria a pressão de vapor máximo. Se eu aumento a quantidade de massa, eu consigo aumentar a pressão de saturação. Então, a relação que nós temos, digamos assim, está justamente nisso. Então, só que assim, a gente está falando do ponto de vista técnico, Vamos falar um pouquinho, vamos traduzir isso que a gente está dizendo, Para que qualquer pessoa possa entender que não seja da área técnica. Então, o φ é o quê? É a quantidade de vapor que eu tenho no momento, dividido pela quantidade máxima de vapor que eu poderia ter. Então, numa determinada situação, eu posso ter 10, se eu tenho 6, então eu tenho 60% de umidade relativa. Então, vamos imaginar a situação. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que a 30 graus Celsius, temperatura ambiente de 30 graus Celsius, um dia quente, o ar ele tem a capacidade de reter, na forma de vapor d'água, 10 partículas de água. Então, 10 partículas de água na forma de vapor, o ar conseguiria reter nessa situação. E aí o que acontece? Eu tenho apenas 8 partículas. O que eu tenho nesse caso? Eu posso ter 10 e na verdade eu só tenho 8. Então, nessa situação, eu tenho 80% de umidade relativa. Mas o que acontece muitas vezes? O dia está quente, chega uma frente fria, e aí a temperatura despenca, por exemplo, para 10 graus Celsius. Nessa nova situação, como a umidade relativa, o MS, que é a quantidade
máxima de vapor que eu consigo ter no ar, ele diminui com a temperatura, vamos dizer que nessa situação ele passe a comportar no máximo 8 partículas. A 30 graus ele conseguia 10, a 10 graus ele vai conseguir 8. Não é esses valores, mas é só para exemplificar. Bom, o que vai acontecer? As mesmas 8 partículas que eu tinha anteriormente continuo tendo agora, só que a capacidade que o ar tem de reter vapor d'água diminuiu. Nessa nova situação, eu tenho 100% de umidade relativa. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem essa oscilação, digamos assim, de umidade relativa ao longo do dia, porque eu tenho temperaturas mais baixas, né, na manhã, da madrugada para amanhã, e depois quando começa a anoitecer. Continuando ainda dentro desse pensamento, digamos que a temperatura cai ainda mais e caia para 5 graus. Nessa situação, digamos que o ar consiga reter no máximo 6 partículas de vapor d'água, e não mais 8 como era a 10 graus Celsius. E aí o que acontece nesse caso? Eu continuo tendo 100% de umidade relativa. Só o que vai acontecer? Nesse caso, eu tinha 8 partículas, mas o ar só consegue reter 6 partículas de vapor d'água. Então, nesse caso, 2 partículas vão condensar, ou seja, virar água líquida. E nessa situação aqui, que a gente tem a pressão atmosférica e tudo, né, está relacionado com a pressão atmosférica também, a gente tem o chamado aqui ponto de orvalho. O que seria o ponto de orvalho? Seria o ponto, dentro de uma determinada condição, que eu passo a ter a formação de líquido, ou seja, eu passo a ter a condensação do vapor de água. Por isso que em dias mais frios, a roupa demora mais tempo para secar. Por quê? Porque eu tenho a roupa molhada. A quantidade, como a temperatura está menor, a quantidade de vapor d'água que eu consigo ter nessa situação é menor. Então, uma quantidade menor de vapor d'água de água líquida, se transforma em vapor. Então, demora mais tempo, né, para a gente ter uma mudança, para que a gente consiga que a roupa venha secar. Bom, aí, entendendo o que é a umidade relativa e qual que é a sua relação com a temperatura, uma vez que eu tenho uma temperatura baixa, o que vem a ser a neblina? A neblina nada mais é do que vapor d'água que condensou e fica em suspensão no ar. Então, quando você está lá dirigindo uma estrada, normalmente em regiões de serra, é o que é mais frequente, o que a gente tem? A temperatura baixa, o vapor d'água que estava, né, a água que estava na forma de vapor no ar, começa a condensar. Por quê? Porque caiu a temperatura e a quantidade de vapor d'água que o ar consegue reter diminui. Então parte desse vapor d'água se transforma em líquido. Só que são gotículas, né? São gotículas bem pequenas. Então essas gotículas, elas ficam em suspensão no próprio ar. Então quando a gente visualiza, na verdade a gente está visualizando água líquida, mas que está dissolvida, digamos assim, no ar. E aí o que acontece quando a temperatura começa a subir? Esse vapor, essa água que estava na forma líquida começa a vaporizar novamente. E aí onde, entre aspas, some a neblina. O orvalho, ele tem a mesma analogia. Só que o que é o orvalho? O orvalho nada mais é do que o vapor d'água que condensa sobre a superfície dos corpos que estavam ao ar livre. Então, digamos, você deixou alguma coisa fora, o carro estacionado fora, numa garagem, por exemplo, que não seja coberta. E aí o que acontece? A temperatura durante a noite cai, você tem ali a superfície do carro e eu tenho a vaporização, ou melhor, a condensação do vapor d'água sobre a superfície do carro. E logo quando começa a esquentar, por causa do sol, essa água que estava líquida volta à forma de vapor. E isso que é o que a gente vê, né, nos campos e tal, as flores e tudo mais molhadas, né? Então porque a quantidade de vapor d'água que eu tenho, que o ar tem capacidade de absorver, é cada vez menor, quanto menor a temperatura, e com isso eu passo a ter então essa condensação.
Basicamente é isso que a gente tem com relação à umidade relativa, a neblina e o orvalho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, chegamos ao fim. Se gostar, compartilha, se gostar, dê um joinha. Você pode também estar ajudando a promover esse canal, né? Então você pode financeiramente comprando alguma coisa na nossa loja, então magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. É tudo garantido pelo Magazine Luiza, né? Não vem nenhum dados para a gente, é tudo, né, o sistema do Magazine Luiza. E você pode estar comprando, sossegado aí, que você vai comprar alguma coisa, você pode dar preferência para a gente, vai estar nos ajudando aqui a manter e trazer mais informações aqui dentro do canal. Beleza, pessoal? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.